Boa noite para você que está nos assistindo agora e boa tarde, bom dia, boa noite para quem assistir depois. É o Papo Liderança que começa agora. Esse não é um podcast, mas é uma proposta nova que a gente está trazendo a fim de conhecimento, multiplicar conhecimento. Eu sou o Ricardo Tomás, eu sou palestrante em recursos humanos e eu estou aqui com a Vanessa Bremer, boa noite para todo mundo e também bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Vanessa Bremer, sou administradora e consultora, e atuo aí voltado a desenvolvimento de pessoas. Mais uma vez, é um prazer estar aqui e lembrando que hoje nós teremos um convidado Verdade, especial, verdade. não Vocês é que isso? viram aí nas redes sociais, ele vai estar aqui daqui a pouco com a gente conversando sobre liderança, que na verdade é um tema muito vasto, é um assunto muito vasto, com muito conhecimento, que é o propósito deste programa aqui para você. E lembrando que esse é o segundo, né? A gente está muito feliz em trazer informação para você que é líder, para você que pretende ser líder. O que nós vivemos hoje, inclusive, né, Vanessa, é um mundo de conhecimento em relação à liderança, porém, qual é a realidade? É um verdadeiro apagão que a gente vive. Por quê? E eu digo até, eu vou dar uma hipótese aqui do que acontece. É a quantidade de informação. E o que que o profissional, nesse mundo de informação, o que que ele pensa? Por onde eu vou começar? Diante do que o Ricardo falou, e aí, Ricardo, eu acho que vale aqui reforçar isso, o grande papel do líder é o quê? É entender que ele está ali para desenvolver as pessoas e que ele está ali para buscar resultados. Então, nós estamos num mundo que é pressão total, né? Loucura, loucura, loucura. Mas vale reforçar que quem se dispõe à missão de ser líder, e aí é uma missão, tá, gente? Quem hoje já é líder sabe disso, tem que ter consciência que é necessário olhar para as pessoas. A gente sabe que existe, né, várias formas de se liderar, né, Ricardo? E aí hoje o nosso intuito é justo trazer para vocês os estilos de liderança. Por quê? Porque conforme cada ser humano, e aí a gente sabe que cada ser humano é único, ele traz a sua forma de lidar com as pessoas, a sua forma de entender o meio, Os né, que está modelos, né, inserido. esses modelos que Isso. na verdade são um misto de cada estilo. Mas antes eu queria lembrar a vocês que o Papo Liderança ele surgiu através de um projeto que nós já estamos desempenhando nas organizações, que na verdade é um programa, é o início, o pontapé inicial de um programa de desenvolvimento de líderes que se chama Ser Liderança, que vai aparecer aí na tela para você. Olha aí. Na verdade, fala um É, pouquinho é sobre o nosso ser é liderança. nosso é nosso menino, nossa paixão. Na última semana a gente realizou, esse trabalho aí com o grupo e foi fantástico. A gente conseguiu aí uma imersão, durante 4 dias com a equipe, e aí justo o foco foi o quê? Desenvolver liderança, mas não só desenvolver, trazer para essas pessoas o entendimento realmente do que é o papel de um ser líder. É que o líder é aquele que no ambiente que ele se encontra, ele tem sim um poder, e que poder, né, Ricardo? Um poder Verdade. de transformar as pessoas que ali ele lida direto, mas também transformar as pessoas que estão de certa forma indireta, recebendo aí o direcionamento. Então foi bem bacana, recebemos depoimentos, que nos Muito anima bons. muito, né, justo porque realmente aí a nossa intenção é, através do projeto Ser Liderança, nós conseguirmos auxiliar as pessoas a se destacarem, a se entenderem e a conseguir fazer realmente a diferença de forma positiva, né, no meio que se encontra, não E é o isso, mais Ricardo? interessante é que o ser liderança, ele não é apenas um curso de capacitação. A gente estabelece uma linha de aprendizagem, né, dependendo daquele setor onde nós temos,
onde é composto aquela equipe ali que está com a gente, e essa linha de aprendizagem vai direcionar, vai orientar, porque o conhecimento, primeiro, ele tem que promover reflexão. A partir disso, eles vão trazer a informação para eles, tornar aquilo uma verdade para poder virar uma habilidade. Então é muito interessante as reflexões que surgiram a partir disso, e é exatamente o objetivo e o intuito que nós temos aqui. Líder, gente, não é cargo, líder não é status. Liderança é uma forma de orientação dentro da organização. Ele é o líder, ele é um ponto-chave dentro da organização. E não é à toa que nós temos líderes na alta gestão, nós temos líder no estratégico e temos líder no tático. Eles estão presentes em todo o fluxo da organização. Então, sem conhecimento, sem reflexão, sem orientação, não tem liderança. Ô Ricardo, e aí eu reforço, para você que está nos assistindo, que conhecimento não é só o fato de conhecer conteúdo, né, de conhecer literatura, de conhecer técnica. Para o líder realmente ser um líder diferenciado, o primeiro conhecimento que precisa existir é de você mesmo. Então, assim, se você hoje já é líder e se você tem a intenção de se tornar líder, não tenha medo de se conhecer. Conheça quais são os seus limites, conheça quais são suas qualidades, conheça quais são as suas fraquezas e transforme. O que é fraqueza, transforme em possibilidades. O que já é qualidade, impulsione. Por quê? Porque a partir do momento que você se conhece, você consegue ser realmente o grande propulsor da tua vida e da vida dessas pessoas que estão à volta. Por quê? Porque a partir do momento que você assume a liderança, você tem que entender, como eu sempre falo, que o teu teto é de vidro. É E aí, verdade. quando eu falo que o seu teto é de vidro, é o quê, gente? Tudo se torna exemplo. Então, assim, as pessoas olham para você e aí já olham o que que eu posso aqui enxergar e trazer para mim se eu acho bacana. Se eu não acho bacana, aí você sabe, né, que o ser humano, um negocinho criativo, que adora propulgar também coisas que talvez às vezes não é interessante, ele pode afetar sim, né, o que é o seu papel de líder, com base Exatamente. naquilo que talvez não seja favorável. Por isso a importância de se conhecer. Por quê? Porque qualidade e defeito todo mundo tem, a gente é ser humano. Só que assim, nós podemos sim aproveitar aquilo que talvez hoje não seja uma qualidade e transformar em algo que venha impulsionar o seu papel, correto, Eu vou só Ricardo? aproveitar essa tua fala do saber e do se conhecer, porque aí você, enquanto líder, vai entender aonde é o teu lugar dentro desse sistema que é a empresa. Você é o intermediário entre a empresa e a tua equipe. Então você precisa, além de conhecer tudo, setores, processos e pessoas, você, Adoro. né? Você tem que entender especificamente o objetivo da tua equipe, né. Mas Não só vamos da equipe, tá? da empresa, Vamos lembrar, porque empresa não é pai e mãe de ninguém. Se tu é exatamente. líder, se tu tem uma equipe a comandar, você tem um processo, você tem uma responsabilidade e é necessário que você entregue resultado, Eu né. falo Então a da gente equipe tem que ter porque essa ela é, na consciência. verdade, aquele núcleo onde ele vai atuar, Sim, mas é óbvio que sem visão, missão e valores muito certos na tua cabeça, a cultura muito certa na tua cabeça, os processos de onde vêm para onde vão, quem são as pessoas e quem são os outros líderes que estão ao teu redor, você não consegue trabalhar. Mas vamos falar de estilo de liderança? vamos nós. Vamos, pode mudar aqui. Quando a gente, estuda, né, sobre a questão de estilo de liderança, a gente sabe que existe os 3 clássicos, né. Clássico, né, onde a gente aprende na faculdade, É, né. lá na faculdade, onde a gente aprende, vamos entender a origem, Nos né, cursos de dessa questão capacitação. isso, dessa questão de liderança. E aí, esses 3 clássicos, nós temos quais? Nós temos o líder autocrático, o líder que é o liberal e o líder democrático, não é isso,
Ricardo? E Exatamente. que trem é esse aí, Ricardo, se a gente for trazer, né, para o entendimento do É. que é uma liderança autocrática? Olha, a liderança autocrática é aquele líder centralizador. É aquele que vai trazer para ele todo o peso da equipe. Ele vai querer resolver tudo, tudo vai ter que ser na ordem, nas diretrizes dele, e ele geralmente não deixa ou não dá oportunidade para a equipe se desenvolver. Ou seja, Eles eu equipe, na É, verdade, eu. eu equipe, e ele vamos resumir? Manda, eu mando e você obedece. Obedece, O isso líder aí. autocrático é mais ou menos isso. E nós temos muitos exemplos assim, né, Temos. porque eu vinha pensando no caminho para cá, e é muito interessante hoje, quando voltando àquela história do apagão, digamos assim, eu não sei por onde começar no meu desenvolvimento enquanto líder. Então, aonde é mais fácil? Eu pegar os modelos que eu já sei, os modelos que já fazem parte da minha vida. É um pai, é uma mãe, é um amigo, é um chefe que já fez parte da minha vida, né? Eu odeio essa palavra, mas tudo bem, um chefe, um líder que já fez parte da minha vida, e eu vou reproduzir este modelo. Mas aí eu falo para você o seguinte: sempre deu certo, né? Por que não repetir? E eu te digo por que não. Um verdadeiro líder, além de conhecimento, ele está conectado com o mundo atual, com a tecnologia, com as informações. Então, quando eu falo de tempo, eu preciso trazer o meu modo de atuar, o meu modo de ação conforme esse tempo. Então, aqueles modelos que outrora fizeram valer, talvez agora não seja mais esse modelo. E o que nós víamos no passado eram muitos líderes autocráticos, Isso. porque na época funcionava, né, Vanessa? Vale reforçar que, a grande característica do autocrático é o quê? É o mundo dele, é as razões dele, são os motivos dele, é a necessidade dele. Então o negócio dele é todo nele, né, ele não tem aí uma preocupação realmente com a sua equipe no sentido de desenvolvimento. E aí nós temos o líder que ele é o liberal. E Fala aí o para que mim. que é a diferença, né, se a gente pensa aí, no autocrático e no liberal. O liberal é o cara que aí ele já olha para os seus liderados, né, ele já tem uma preocupação em enxergar quem são essas pessoas que estão com ele, e o que essas pessoas podem estar auxiliando. O único detalhe aqui é o quê? O tal do líder liberal é aquele que ele não tem muita preocupação, né, Nenhuma. com, tempos, realmente entregas de resultado. Então, assim, não tem muitas regras, é por isso liberal, né. Então, assim, aí talvez existe um alerta desse perfil, por quê? Porque no início isso pode ser interessante, né, as pessoas podem gostar pelo fato de não ter cobrança e tal. Só que aí com o tempo, isso pode se perder, perder no sentido de entrega de resultado. Por quê? Porque se eu não tenho ali uma pessoa que a todo momento tá me cobrando, eu vou achar que não é necessário. Então assim, a importância da entrega já não é algo realmente, que venha a ser latente nesse grupo, nessa equipe. Então, para quem tem esse perfil, o alerta é isso, né, as pessoas, elas estão contratadas para entregar um resultado, e elas precisam ter norte, né, por isso se você deixar oba-oba, futuramente você pode, ter problemas e ter dificuldades com os resultados que você tem que estar entregando. Ambos, esses 2 perfis, esses 2 estilos de liderança, lembrando o seguinte, gente, quando a gente fala de estilo de liderança, não, você que está ouvindo, digamos, iniciando nesse mundo, então quer dizer que eu tenho que seguir esse estilo e pronto. Não, os estilos eles se conversam, eles vão converger aí, eles vão se misturar um pouco. Porém, um vai falar mais forte que o outro, né. O liberal e o autocrático, para mim, um gera uma insegurança muito grande,
né, mostra essa insegurança do outro do líder, o outro já mostra uma segurança muito grande, e aí eu já vou para outros tipos de estado e de sentimento mesmo que são dominantes aí, porém os 2 têm uma característica em comum: falta de conhecimento. É. E aí nós temos o terceiro Ricardo, que Que é o é esse cara que a gente gosta, né. democrático. O Explica que pra que é mim. o líder democrático? É uma junção, né, ele tem o entendimento, que ele precisa se enxergar dentro deste ambiente e que ele também precisa dar espaço para a equipe. Então, assim, ele trabalha em conjunto, ele escuta as pessoas para que, a partir dessa escuta, e aí, né, dentro do mundo da liderança, nós temos a escutativa, depois nós vamos falar sobre esse negócio num outro Vai ter momento. um papo liderança É, só sobre comunicação. isso. Vai ser maravilhoso. Ele entende que escutar as pessoas é benéfico, né, e através dessa escuta, ele vai fazer uma análise em cima da expertise dele, da necessidade dele e da necessidade de atender à expectativa da organização, da empresa, e aí sim ele toma uma decisão. Então é uma decisão pautada no meio e também na sua expertise diante da entrega de um determinado resultado. Então é como se fosse uma junção, Ricardo, desses 2 primeiros que nós falamos, do liberal e do autocrático, entendendo que se a gente juntar, opa, esse trem fica bonito, fica favorável. E aí Exatamente. vale reforçar o que Ricardo comentou, desses 3 perfis clássicos, e aí tem outros que aí nós vamos trazer clássico não, desculpa. Não é É, clássico, clássicos, isso, clássicos, né. isso, Foram os primeiros a serem estudados e que a isso. teoria trouxe pra gente, Isso. né. Então, assim, vale reforçar o que o Ricardo comentou, que assim, ó, você pode escolher partes. Você pode pegar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e aí em cima do que é o seu perfil, você trazer o perfil da sua liderança. Então é o junto e misturado em função da entrega de um resultado. E vale reforçar, Ricardo, que aqui não existe definição e nem literatura e nem em lugar nenhum que tem um perfil correto e um perfil errado. Exatamente. Isso vai depender da tua necessidade, da necessidade da sua organização. Por isso, o ideal é o quê? Você, líder, fique atento. Fique atento em relação à sua pessoa e ao seu meio, para que aí sim, desta forma, você defina o seu perfil e aí você comece a se desenvolver em cima desse perfil, para você realmente se tornar uma referência dentro do teu meio, não é isso? Exatamente, através dessa junção e desses novos estilos que a gente vai mostrar agora para você, é que você vai estipular o teu modelo de atuação, o teu modelo de liderança. Como você vai se colocar perante a empresa, perante os outros líderes e perante a tua equipe, principalmente. Lembrando, você é um ponto muito importante na empresa e na sua equipe. Você precisa ser líder e não estar líder, não é Isso verdade? mesmo. Vamos lá? Olha aí, já está até aqui já. É. Então nós temos agora aqui um compilado, do que hoje a gente está chamando do papel, né, do perfil, moderno. Nós trouxemos 4 em específico, mas vale, colocar aqui para vocês que existem vários outros, né, Verdade. inclusive muitos que se a gente ler, fala assim: "Meu Deus, eu já não estou falando daquele outro lá", que Meio que acaba se que é confunde, né? isso, que eles acabam que se mistura. Mas é porque se mistura É, mesmo. é. Mas e assim, nós no estudo, né, e dentro do que a gente É, enxerga no tem que dia a dia, sistematizar. né, Ricardo, a gente cogitou e preferiu trazer esses 4, que é o que a gente enxerga, né, que é mais, hoje em dia está mais latente. Então, o primeiro que a gente trouxe, e aí vale, né, a gente, explicar um pouquinho para vocês Eu vou sobre. deixar esse para ti, porque tu entende profundamente da teoria e tu, com certeza tu vai Então, falar melhor é sobre o líder coach. é a liderança coach. E o que que é esse negócio, né? A liderança coach, ela tem toda uma preocupação em
performance. E aí, se eu tenho uma preocupação com performance, eu tenho que ter uma atenção muito maior, diante daquele eu, aquele indivíduo que está ali comigo. Por quê? Porque ele tem grandes competências, ele tem grandes habilidades que pode ser que inclusive está dormindo. E aí o papel do coach é o quê? É é o técnico, né, é desenvolver habilidade, desenvolver competências que talvez ainda não está realmente latente. Então o coach vem aí, né, da analogia do treinador. Então o grande papel do coach é isso, é o cara que ele vai enxergar o liderado dele, ele vai enxergar as possibilidades de entrega daquele liderado e ele vai desenvolver. É lógico que se eu estou falando diante de uma organização, desenvolver naquilo que é viável. Então, assim, ele é estratégico e ele vai buscar enxergar nesses seus liderados, aquela competência e aquela habilidade que, se for bem desenvolvida, é muito Interessante. interessante para a equipe e para a organização como E um que às todo. vezes é só uma coisinha, né, que falta ali, e surgiu um talento que você não estava esperando, porém, você líder precisa desenvolver esse olhar, essa visão perante a tua equipe. Quais são os talentos que estão ali e os possíveis talentos, competência que eu estou falando, a serem desenvolvidos em prol daquela engrenagem, daquilo rodar de uma forma coesa, certo? E falando de liderança coach, eu defendo muito a ferramenta nesse sentido, porque ela funciona de uma forma brilhante quando o líder domina e estipula esses planos de ação para aquele determinado profissional, ou até para a equipe inteira, não pode? Ricardo, inclusive vale reforçar, eu sou uma coach, né, eu tenho formação, e aí muitas vezes as pessoas confundem o nosso papel. Então assim, o que que é o líder coach? Ele tem lá um resultado que ele tem que entregar, ele tem um prazo para esse negócio. Sim. Ele enxerga o liderado dele, quais que são as competências e habilidades que têm que ser desenvolvidas para atingir isso, e ele vai lá. Então assim, por isso a alta performance, por isso a preocupação em performance. Não quer dizer que a liderança coach vai ficar fazendo terapia, então vale Não, reforçar isso, não. não queremos concorrência com os psicólogos, Não, 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 com os de forma alguma. psiquiatras, né, o nosso Quem foco é domina, como eu falei, quem performance. domina a ferramenta sabe exatamente por onde vai É isso conduzir aí, a é isso aí. situação. E existem muitas formas de tu desenvolver um talento e uma competência sem necessariamente mexer tanto com emoções e com crenças. Não necessariamente isso. Existem outras ferramentas que podem ser utilizadas. O coach mesmo dá muita ferramenta Isso, para isso, não é verdade? bastante. A outra, É o vamos, transformacional, eu gosto Ricardo. E dessa. aí, que Eu gosto liderança é essa, Ricardo? Diga aí disso. para nós. Eu gosto muito desse estilo de liderança, porque, para mim, o líder é um agente transformador. Ele está bem no meio entre a alta gestão e a equipe, entre a alta gestão ou o setor estratégico e o tático, e não importa. Mas ele é digamos, uma peça muito importante ali. E o transformacional, ele está diretamente voltado também nessas questões de desenvolvimento, mais voltados para o intelectual. Ele incentiva o estudo, o conhecimento, o desenvolvimento, ele escuta de uma forma geral aquele profissional, ele extrai daquele profissional aquilo que ele consegue dar de melhor. Um um líder, transformacional, ele está totalmente conectado à cultura da empresa. Ele tem muito claro isso na cabeça dele. E ele desenvolve nos liderados dele a mesma coisa. Qual é teu propósito? Qual é a tua visão? Quais são tuas crenças? Que são os teus valores? E vamos conectar isso ao da empresa? É É. possível, claro que é possível. O Ricardo, vale reforçar que quando tu fala, né, que está aí conectado ao objetivo da empresa, o grande diferencial dessa liderança é o quê? É trabalhar com
Indicadores, é KPI. Eu preciso realmente enxergar através de números. Indicadores de desempenho, né? Isso, se eu estou conseguindo ter o desempenho. E aí, indicadores de desempenho que venham a trazer resultado para a organização, tá, gente? Não estamos falando aqui de indicador voltado à competência da pessoa ou à habilidade da pessoa, não. É resultado em relação à empresa, à entrega da empresa. Então, ele tem meta, ele acompanha através de indicadores e faz com que esse movimento, né, do liderar e através do número, ele tenha poder de decisão, porque o Exatamente. indicador é uma ótima ferramenta de gestão, mas se eu não analiso o cenário, ele vai ser a mesma coisa que nada, porque o Exatamente. grande objetivo dele é dar poder de decisão para o líder. Então, assim, no meu ponto de vista, Ricardo, eh, o ponto, assim, mais top desse perfil é isso, é lidar com indicadores e pegar números e transformar em poder de decisão, fazendo com que a sua equipe entenda, porque aí não é uma ferramenta que fica presa a ele. Todos os seus liderados entendem, conseguem ver o quanto as suas atividades e o seu trabalho têm impacto naquele número e nas decisões que estão sendo tomadas pela organização. E quando eu falo de indicadores de desempenho, quando eu falo de desenvolvimento, quando eu falo de missão, visão, valores, crenças, propósito, eu falo o quê? Gestão de pessoas. Líderes, vocês também são responsáveis pela gestão de pessoas. Isso não é uma competência exclusiva do recursos humanos, do gente gestão, seja lá qual o setor que existe na sua empresa. Liderança está diretamente voltada à gestão como um todo, então pessoas também. Vamos para o Aí próximo? nós temos então, Ricardo, a liderança Situação. situacional. Eu gosto dessa, viu? Essa é linda, eu Eu te acho que é a diria assim, mais é uma das linda. mais recentes, assim, em matéria de estudo, né? Isso. E aí, assim, Ricardo, por quê que eu acho ela linda? É, porque você consegue ver histórico. E aí eu preciso de pessoas realmente engajadas e que estejam maduras. Seja maduras em relação ao negócio, seja madura em relação ao seu entendimento do que é vida, do que é suas necessidades, do que é você, do que você quer. Exato. Então, assim, o que que é a grande questão de quem é um líder Situacional. situacional? Esse cara, ele é o verdadeiro camaleão, e eu adoro, É, Ricardo, porque é eu verdade. aprendi a lidar com esse trem conforme as necessidades, justo sendo camaleão. Por que camaleão, gente? Porque conforme a necessidade do mercado, da empresa, da situação, por isso ele se titula, né, como situacional, ele vai agir. Então, assim, ele não é aquela pessoa que tem a síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não! Ele a todo momento está se diversificando dependendo do que é a necessidade, dependendo do que é a entrega que ele tem que fazer. Da Então situação em isso. si, né? Então, tem momentos, Ricardo, que aí ele vai, ele pode notar que existe uma necessidade dele ser mais comunicativo, então ele vai atuar em cima dessa competência. Em outros momentos ele tem que ser mais empático, ele vai entrar. Outros momentos ele tem que ser autocrático, Ricardo, É que isso verdade. pode acontecer. Então, esse líder é aquele que realmente tem uma visão sistêmica, ele se conhece, ele conhece as pessoas e o meio que ele está, e conforme a necessidade ele vai, como se fosse um equilibrista, Ricardo. Por isso essa questão da maturidade. Por isso que eu adoro, quando eu detecto pessoas que têm esse perfil. Por quê? Porque são pessoas que é muito tranquilo você lidar. Não tem aquela coisa assim que: "Ai, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, tem que s", não, ele vai tocar conforme a necessidade. E aí é lógico que existe muito mais facilidade de você lidar com um perfil desse. Então, fica uma coisa na cabeça. Só para a gente deixar o conhecimento bem direitinho aqui. Líder situacional, maturidade e motivação.
são os 2 elementos que ele lida a todo momento: a O maturidade do liderado e a Ó, motivação para ele. eu e o Ricardo, quando a gente tá nas nossas conversas e ele fala motivação, eu falo: "Ricardo, motivação não, porque motivação é um trem muito individual. Eu Mas aí eu tô falando acredito do em indivíduo. engajamento". Gente, é assim, o papo liderança é assim, mas a motivação do indivíduo. Sim, concordo, Ok, amigo. ok, sim, vai lá. Porque, Ela sabe gente mais do que eu, gente, essa é a não, verdade. porque, gente, ninguém motiva ninguém, para com isso, motivação é própria, Própria. é aquilo que realmente mexe contigo, que faz o sangue esquentar, que faz o olho brilhar. Então, assim, é próprio, é seu. Por isso que aí, às vezes, nós É. tem essas Quando a coisas assim, gente né. fala da motivação, é o do indivíduo e o líder tem como intervir ali com algumas ferramentas, algumas Ele coisas, porque assim engaja. exatamente, quando eu também estou falando da motivação, é o que que o profissional tem quanto amplitude ali, com até onde ele pode ir para resolver tal situação, e a motivação, tá, dele tá ok. Ricardo, Vamos já que você lá. gosta desse Eu negócio, adoro isso. tem nosso último perfil, Último que perfil. é a liderança humanizada, Olha, Ricardo. a liderança humanizada, gente, é muito simples. Para mim, todos esses estilos teriam que ter esse fator de humanização, que é o que nós precisamos muito hoje. Até porque passamos por um momento muito importante e, digamos, muito pontual na vida da humanidade, que foi esses anos aí dessa pandemia, mas depois disso tudo, ficou muito mais sensível essa visão para a inteligência emocional, para a saúde mental, para a humanização. E quando eu falo de um líder humanizado, eu falo de um líder pautado em empatia, pautado em questões voltadas à inteligência emocional e espiritual. E quando eu falo de inteligência espiritual, eu não falo de religião, eu falo de valores, crenças, propósito, tudo aquilo que transcende você, tudo aquilo que eleva você, né. Então esse líder, ele tem vários fatores, competências e conhecimento para trabalhar o ser humano de uma forma mais profunda, de entender aquela equipe, entender que cada pessoa ali é diferente e tem o seu saber, o seu conhecimento, tem o que contribuir, as diversas gerações que tem dentro da organização, como fazer com que elas conversem e troquem informação e façam com que essa engrenagem ande, rode, gire, funcione, né? Então, o líder humanizado é mais isso, pautado principalmente na empatia. Ô Ricardo, além da empatia, eu acrescentaria na solidariedade. Perfeito. Porque como você falou, o pós-pandemia, fez com que as pessoas entendessem que quando eu olho para o outro, no mundo do negócio, o outro pode me entregar muito mais. E aí esse líder humanizado, além dessa questão que você explicou da empatia, quando ele demonstra solidariedade, é ele olhar para as pessoas. Por quê? Porque o ser humano é único. Cada um é um universo, é um mundo. E eu adoro quando você vira e fala, que você vai se apresentar e você fala, né: "Eu sou Colcha de uma retalhos. colcha de retalhos". Verdade. E assim, eu acredito que é muito isso, né. Quando você olha para as pessoas e aí diante, né, de uma liderança, você olha, as pessoas têm empatia, isso gera empatia. Então assim, além, né, da empatia, eu acredito que a outra característica forte desse líder é a solidariedade. Gente, é muito conhecimento, é muita teoria quando a gente fala de liderança. A gente trouxe alguns estilos, eu espero que vocês nos escutem, né, e nos vejam aqui, vão atrás de outras fontes de conhecimento, principalmente de livros. Eu sou muito defensor dos livros, mas saiba escolher livros, tá? E autores que realmente possam contribuir com você. E agora nós temos que quebrar um pouco isso e trazer o que que o mercado
mercado está gerando para nós? Quem são essas lideranças? E a gente escolheu uma pessoa muito especial que eu particularmente não conhecia e já virei fã do cara, porque ele faz um trabalho muito importante e muito legal. E nós vamos conhecer agora o empreendedor, o empresário Rangel Reis. Vem para Uhul! cá. Quem não conhece ainda, né? É, então, o Pode ser. Rangel, eu conheci ele há um ano e pouco atrás, num trabalho que eu realizei pelo Sebrae, na empresa dele, ele e a Laís, a esposa dele, pessoas fantásticas e que eu aprendi a admirar. Desde aí eu sigo a rede social, porque assim, eu acho formidável a forma, né, que ele empreendeu, a forma que ele lida com as pessoas, Ricardo. Angel, eu queria ter aqui uma hora para falar, que eu tenho certeza que tu tem muito a contribuir com a gente, principalmente nesse tema e nesse assunto de liderança. Mas antes da gente começar, fala um pouco do teu trabalho. Quem é Fala o quem é Rangel? o Rangel? Boa noite, boa noite. É um Boa prazer imenso estar com noite. vocês aqui. Agradeço pelo convite de poder compartilhar um pouco sobre a nossa história, falar sobre liderança, que é algo que a gente, nesses anos, vem fazendo, né? Vem criando como se fosse um movimento no empreendedorismo. E é uma honra estar aqui com vocês, né? Lá de duas feras. Obrigado. Estou conhecendo agora, mas a Vanessa já conheço, já fez muita diferença. Ela é maravilhosa, não tem como virar fã Deixei dela. ele e a Laís doido. Foi mesmo? Foi. Muita diferença no nosso crescimento. Planejamento estratégico. Ui, E o Rangel é um jovem que começou cedo a empreender com 13 anos de idade, não por necessidade, mas porque eu queria ter minha independência, legal, queria ter meu próprio dinheiro. E ali eu comecei vendendo água no sinal, ali na Mauriti. E bacana. daí fiz várias coisas, vendi bombom, já vendi campainha, já vendi várias coisas, né? Então, para não ter muito a essa A história é longa, é hein? longa, essa trajetória, É, o Rangel é um jovem que nunca desistiu, é um jovem que sempre foi inconformado, né? Então ele sempre persistiu, deu errado várias vezes. Uma coisa que eu sempre digo hoje, que para dar certo tem que dar errado várias vezes. Nem sempre a gente vai acertar de uhum, cara, e normalmente nunca te acerta de cara, então a gente erra e vai ajustando ali no meio do caminho. E cresceu, uma grande empresa, em 2018 teve que recomeçar. Teve que começar tudo de novo. E aí foi a pior fase, né? Foi onde eu tive que vencer o ego, tive que vencer o orgulho, porque eu era executivo dentro de uma empresa, então eu não queria ir mais para a rua vender. Eu não queria mais. O que que as pessoas iriam pensar de me ver e vender na rua? entendi. Então foi um bloqueio assim, em 2018 foi um ano que eu falo que foi o pior ano da minha vida, mas o melhor ao mesmo tempo, porque se não fosse aquele ano, eu não teria a resiliência que eu tenho hoje, eu não teria a inteligência que eu tenho hoje, a pessoa humana que eu sou hoje, talvez Bacana. não teria acendido mais isso em mim. Então, eu sempre falo que tudo tem um propósito, tudo aconteceu como tinha que acontecer, Exatamente. a maneira que tinha que acontecer, e me transformou. Hoje, nós temos o nosso negócio, as Empadas do Rangel, hoje nós levamos oportunidade para as pessoas, e de 15 empadas, hoje nós somos a empada mais vendida de Belém do Pará. Ô, coisa Ô, boa. Ricardo, por isso que eu falo, assim, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar. E aí, assim, dentro do contexto que a gente estava falando de perfil de liderança, o Rangel é um cara que eu vejo uma mistura, assim, Nossa, formidável. muita É coisa aí, por viu? quê? Porque o Rangel foi lá embaixo e conseguiu uma ascensão, né, e subiu. E aí, quando ele conta essa história, que aí ele, né, foi para semáforo, foi para ônibus fazer venda, o Rangel ele teve uma marca, vou colocar assim, uma marca registrada e eu tenho que falar, Rangel. Aham. O Rangel ele tem um diferencial na venda dele, que é o quê? Mensagens. Ele enxergou que, assim como um dia ele estava mausaço, né, ele estava já até numa linha de depressão, né, Rangel, ele precisava de encontrar uma luz, ele encontrou essa luz e ele viu a importância dessa luz e quando ele fazia as vendas dele, ele entregava uma mensagem, né, ele tinha lá um Sim. papelzinho que, né, ele de vez em quando ainda faz esses negócios, que aí ele colocava: "Não estou vendendo uma simples empada, Aham. um simples bombom, mas que o seu dia hoje seja diferencial". Por que que eu tô falando isso, Ricardo? Porque
É o que a gente tinha conversado antes, né, o líder, primeiro de tudo, ele tem que se conhecer, porque quando ele conhece as suas fragilidades, é ele que consegue se impulsionar e o Rangel fez isso, né, por isso a minha admiração. Ele conseguiu, através de uma dificuldade, ir lá, jogar a corda, e aí, abro parênteses, junto com a Laís, a Sim. esposa dele, e se resgatou. Então, assim, ninguém consegue se resgatar no sentido que é um outro que vem e puxa. No máximo, as pessoas podem auxiliar, mas é a própria pessoa que precisa lá e puxar, e Rangel é o cara e fez isso. Quando tu olha para essa tua história hoje, o que que vem de sentimento para ti? O que vem de sentimento é aprendizado, é recomeço, resiliência. E isso que a Vanessa falou, hoje a gente ainda continua fazendo isso. Hoje o nosso propósito é esse, né? As pessoas que trabalham com a gente ali, eu tento compartilhar com eles essa visão de ser humano, essa visão de entender que a venda ela só tem sentido mesmo ali quando tu consegue impactar o cliente, podemos dizer assim, de uma maneira não só com o produto, mas quando você faz o over delivery, né? Quando você entrega além do combinado para ele. Entendi. Então, quando você se preocupa com ele, não apenas no que ele está comprando de você, então aí eu acredito que é uma venda excelente, né? Que o cliente percebe isso. E isso foi o que aconteceu de fato, né? Como o nosso jogo, né? Nós não vendemos empada, nós vendemos um dia melhor. A nossa missão é transformar o dia das pessoas. Pessoas que também têm sonhos, pessoas que também têm objetivos através de uma simples mensagem, mas que causa um impacto. Se a gente fosse falar aqui de depoimento, de testemunho de pessoas, a gente ia levar a noite Milhões. É. toda, tanto que a gente recebe Quem de são os teus liderados? o nosso liderado hoje tem a nossa equipe interna, né, que são nossos funcionários que trabalham na produção Legal. hoje da empresa, e também são as águias internas, é essa que a gente chama, são as águias internas. Vocês trabalham só com a empada ou tem outros Por produtos? enquanto, somos só empada. Por Mas enquanto. vários sabores. Quantos Pois é, sabores eu são? Mais vi, de 15. Ai, eu delícia, já vi Ricardo, ele, eu delícia. já olhei, tu Tudo de acha que eu bom. não fui olhar? Eu que amo empada. Hã, E as águias externas, que são os empreendedores, né, tá, que compram entendi. com a gente no atacado e vendem no varejo. No caso, eles compram de mim para no atacado e vendem no varejo. Só que a gente faz uma pegada diferente. Hum. Eu me comprometo com o resultado deles. Uma coisa que eu sempre falo para eles, eu luto para que eles venham pegar essa visão aqui, que o meu trabalho, o meu crescimento vem depois do crescimento deles. Então, quando ele chega para pegar empada comigo, eu pergunto: "Vai vender aonde? Qual o teu objetivo? O que que tu quer? Faculdade? O que que tu quer Não, Aonde tu alcançar?" encontra isso? Em não, lugar aí eu nenhum. abro um parênteses, Ricardo, quando eu fui fazer o trabalho com o Rangel, e aí ele me explicou a dinâmica, né, aí eu parei, quando eu cheguei em casa eu falei: "Puta merda, esse cara é top". Por quê, Ricardo? Ih, o YouTube cortou. É, desculpa, me Normal, empolgo, gente. me empolgo. Mas Vai. por quê, Ricardo? Essa turma que o Rangel chama de águia, são os clientes dele. Só que não só são os clientes dele, porque é como se fosse assim, Ricardo, o Rangel vai lá e faz a venda para os águias. Entendendo ele como empreendedor, o papel dele tá feito, ele recebeu a grana dele, show de bola, produção, Sim. porque aí ele tem, né, uma linha de qual a produção do dia, são quantas, daí para vender, show. Mas aí a preocupação dele não é só isso. Por quê? Porque além desses caras serem os clientes, o Rangel, nessa visão de líder dele, ele também auxilia esses caras, e aí por isso, né, essa Uhum. questão da visão, o Rangel é extremamente empreendedor, ele auxilia eles na venda deles. E aí eu acho fantástico esse seu Quando foi projeto que Águia. tu teve essa sensibilidade de pegar os águias e não somente vender, Não é mas só meu cliente, não é só meu orientar? Aham. cliente. Eu trabalhei durante 3 anos, né, 3, 4 anos nessa empresa lá eu tinha uma equipe de vendas, né, era no ramo de cosméticos. Então, assim, Uhum, ali me despertou lá tinha muito reconhecimento, então tinha uma equipe que eu já liderava lá. entendi. Só que esse negócio deu errado, esse negócio faliu, a empresa faliu, e Uhum, foi que eu passei aquela fase, né, de falência, podemos dizer assim, né, de digamos. ter que recomeçar. É. Então eu entendi, e de treinamentos também que eu participei, que o nosso resultado, né, o nosso resultado
ele vai crescer ainda mais quando a gente agrega valor nos outros. Quando o nosso produto, a nossa ideia, nosso serviço soluciona problemas. Sim. Então o foco é esse. Então quando eu comecei a vender as empadas, comecei a produzir no caso, eu não comecei logo com a empada do Rangel, eu comecei pegando de uma pessoa. Uhum. Comecei pegando uma amiga minha, pedi para ela fazer 15 empadas para mim, e daí eu comecei. Não estava nos meus planos ter empada, não estava nos meus planos ter produção. Isso se passava longe de botar o meu nome com produção de empada, nada a ver, né? E foi 2019, 2020, e devido a algumas situações que aconteceram, várias pessoas já, por que tu não faz? Por que mesmo não faz? Eu falo, não, cara, eu não quero. Eu já pego a empada pronta. Então já tô tirando uma boa renda. Eu tirava, na época, 3, 4 mil reais vendendo Olha aí. no ônibus, no sinal. Então já, querendo ou não, hoje já é uma renda Sim. considerável, né? Olha, eu agradeço vocês, que eu vou bem ali vender umas empadas. Tudo de bom. 3.000 tá Viraga, ótimo, hein? viraga. E 2021 foi quando eu sempre digo que por trás de toda a dificuldade, todo o desafio, hoje eu consegui ressignificar algumas coisas. Eu não falo mais a palavra problema, então eu falo desafio. Legal. Eu falo desafio, porque desafio foi feito para ser superado. Isso é programação neurolinguística. Aham, Eu gosto de falar, Rangel, que não existe problema. Existe Deus confiando em você uma isso oportunidade. Quando eu mesmo. vou falar com o cliente, eu não digo problema, eu digo tem uns ajustes para a gente fazer. É Isso PNL, amigo, é mesmo. PNL isso puro. Aí eu falo que por trás de todo desafio é uma oportunidade que vai surgir. Foi justamente, eu tive um desafio com a minha fornecedora e eu falei, caramba, é minha renda, eu tenho que continuar. E foi que minha sogra começou a fazer, falei para ela, faz aí com a minha esposa. A sogra do Rangel é gente boa, Aham. a sogra que se dedicou. Ela com minha esposa começaram, no começo a gente não sabia a massa, a empada era dura, era. Eu Ele falou que passou uns imagino, Mas perrengues. depois de tanto errar, sim, um dia te acertou. E é claro, muito E é bom as o coisas essa foram exercício. crescendo, crescendo, crescendo. Veio o primeiro eu querer pegar para vender, veio o segundo, veio o terceiro. Quando eu me dei conta, eu estava com forno industrial. Quando eu me dei conta, eu tive que me mudar. Já estava com 2 pessoas. E quando eu me dei conta, hoje, em 2024, nós temos 13 pessoas que trabalham na nossa produção. Hoje temos mais de 30 pessoas que pegam nossas empadas, que são as águias externas. Então, assim, virou um negócio, né? Hoje virou um negócio que te leva oportunidade para várias pessoas. Então, E você não parou de crescer mesmo na pandemia, né. na Olha que interessante isso. a pandemia foi um ano desafiador para mim, Eu imagino, mas que para dentro todo dela mundo. surgiu oportunidades. Foi Oportunidade. aonde a gente teve reportagem na mídia, né, aqui local da cidade, Quando é portas se possível, abriram. é possível. Claro Sempre. que é possível. Basta a pessoa Claro. ter uma meta, ter um propósito, e aí trabalhar em função desse propósito. Mas me fala como tu aborda o águia externo, quando ele vem comprar contigo? Que tu disse que tu Eu fiz pergunta onde tanta é, o propaganda, tal, Rangel. onde é que você vai vender, essa Aham. orientação, como é que ela é? Ela tem um formato? Isso, na verdade, quando a pessoa chega, meio que tem um script, né? Existe uma pessoa lá responsável que faz isso, mas eu também faço. Eu conheço a pessoa ali, pergunto, quero saber o porquê, né? Se ela já conhece, se ela foi indicada de alguém, qual o objetivo dela, o que que ela quer alcançar, é pagar uma faculdade, é comprar algo, é uma renda extra, ou vai ser a renda principal, está desempregada. Então, para eu entender qual é a necessidade daquela pessoa, o que que ela quer. E eu pergunto, quanto que tu almeja, tipo, ganhar de início, assim, por mês? Aí a pessoa fala um valor. Então, de acordo com o valor que ela fala, eu já sei mais ou menos, olha, é o seguinte, existe um caminho. Tá aqui, ó. Pá, pá, Parênteses, pá. parênteses, neste momento ele está atuando como líder coach. Com certeza, Tudo é de um bom. dos estilos que a gente está falando aqui, tu tá traçando o plano de Ele ação ele junto com a mistura pessoa. bastante, mas Isso, nesse isso. momento é o coach. Aí a pessoa, pergunta se ela já tem experiência com venda ou não, e a gente é algo bem conversa ali. Então, hoje eu sempre falo que eu gosto de estar ali no meio deles. Quando eles chegam Claro. para pegar as empadas, eu converso e a gente Ele troca faz experiência. videozinho. Eu Como é que vi. foi? Como é que foi o dia hoje? E aí? E nessas trocas de informação a gente ajuda muito. Uma conversa mesmo. Um vai falando aqui, poxa, eu fiz isso, o outro, fiz isso daqui. Então, cada um tem uma rota, eles mesmos fazem a rota deles. Hoje nós estamos praticamente quase todos os órgãos públicos têm uma águia que vende.
Show. aonde eu vendia, alguns álbuns que eu vendia na época, eu passei por algumas águias que continuar fazendo E tu atendimento tem com todos eles. eles registrados, catalogados, tu sabe tudinho Aham, a gente sobre tem um eles. sistema, Ai, muito legal tem o isso. ranking, a gente trabalha É muito lindo, com Sô. Legal. reconhecimento, inclusive Ah, agora é? Fala sobre isso, a gente Rangel. teve agora recente a nossa Águias Upgrade 2.0, que foi como se fosse uma mini convenção, Foi É, muito é. legal isso. aonde a gente reconhece as águias, tem o ranking do top 10, teve a águia destaque do trimestre, tem o jantar das águias, são as águias que top 1, ela não paga o jantar por conta da gente. Uhum. E nesse evento a gente fez algo além. Nós mostramos como se fosse um pequeno plano de carreira, aonde eles não vão poder ganhar somente com a venda deles. Eu falei, olha, tem algo a mais para vocês. Então, se tu indicar alguém, tu ganha. Se tu ser uma águia constante, tu ganha. Se tu ter crescimento, tu ganha. Mas é algo bem opcional deles. Entendi. Se ele quiser. E, por exemplo, teve uma águia lá que é a top 1, a Thaísa. Ela, só de bônus, ela ganhou R$ 650, fora a venda dela. Sendo que ela vendeu mês passado 4.600 empadas. Nossa, em um Então, tipo, mês. se fazer o cálculo aí, É, quatro mil e Em um mês. seiscentos vezes 1,50 é, foi o lucro dela. Muito tudo Fora de os bom. 650 que ela ganhou de bônus ali. Eu vou bem ali, Opções é uma alternativa. partiu ser a águia externa do meu amigo. É. O Rangel, contextualiza para nós, igual você mencionou, né, hoje eu tenho várias áreas, públicas, Sim. que eu tenho um águia. Além dessas áreas públicas, quem é foco de ser cliente dos águias? Olha, órgãos públicos, né? Praticamente todos hoje têm uma águia que vende lá. Eles tem um dia específico que eles vão lá. Então, tipo assim, ó, dia de tal, tô aqui no TCM, dia de tal, tô aqui na CEF. Então, é tudo dividido. Eles Sim, colocam para não ir todo dia, para não enjoar. Então, tem um dia específico ali. Entendi. é estratégia. Total. Empresas que tem bastante funcionários, feiras, e tem uns que vendem na feira. Tem uma águia nossa vende no shopping, né? Ele vai lá e vende para os funcionários, Ó que né? bacana. Coloca na mochila ali e faz o trabalho dele. E na rua, né? Alguns vendem abordando na rua Na mesmo, rua. alguns vendem na frente do hospital. Outro Frente do dia Rio Mar tem uma águia lá, que é a não, outro Thaís. dia eu vi você postando que você estava começando a entrar também naquelas lojas do aeroporto. A gente também tem lanchonete no aeroporto, que é cliente nosso que vende lá também. No aeroporto, algumas lanchonetes, alguns hospitais. Hospital Beneficente Portuguesa, Hospital Dom Zico, Rio Mar, tem águias que vende lá. Cara, O tu és Ricardo. muito Não, e empreendedor. por que que eu perguntei isso? Justo por causa desse perfil, porque o Rangel, ele não deixa só o águia definir onde que ele vai. Isso que ele falou das rotas, então ele tem uma estratégia que ele auxilia a rota e ele dá as dicas, ó, tal lugar, tal empresa, não sei o quê. Então, assim, de novo, demonstrando aí o papel da liderança no sentido de realmente utilizar as possibilidades do meio para atingir um determinado resultado. E o que eu acho mais legal, não só no sentido do resultado, vamos falar monetário, né, Sim, Rangel? sim. Por quê? Porque no que ele faz isso, ele está desenvolvendo os águias, né? Claro, Ele está muito. fazendo o papel de líder, que é desenvolver as Sim. pessoas, seja fazendo os cálculos, seja fazendo a verificação no sentido de localização, da melhor possibilidade, oportunidade, e isso é o grande papel do líder. E na verdade, existe algo que as pessoas hoje elas querem pertencer a algo, Sim. né? Então, por isso a gente criou essa cultura nossa, de Adoro essa águias, palavra. Adoro essa palavra. esse pertencimento. Então, assim, um dos meus objetivos quando a gente começou, realmente, tipo, agora é empresa, agora é negócio, então a gente vai ter que quebrar paradigmas. E qual foi o primeiro paradigma que nós trabalhamos para quebrar e estamos quebrando ainda? É que o cara que vende na rua, ele não deu certo em nada, tá vendendo ali, coitadinho dele. Então o primeiro paradigma que nós quebramos é esse. E mostrar que o cara não está ali por falta de opção. Ele Ele tá está ali ali porque trabalhando. ele tem um Escolha. objetivo, ele escolheu estar ali, ele sabe onde ele vai chegar. Exatamente. Ponto. Você sabe realmente quanto é o lucro daquilo, então Aham. você não pode É. abrir a boca para Porque falar. o maior desafio, a maior barreira que as pessoas têm é isso.
E eu passei por isso, né, desde Sim. os meus 13 anos de idade. Então, quando eu comecei, eu tinha muito esse bloqueio. Poxa, o que que as pessoas vão pensar em ver na rua vendendo? Então, hoje eles até brincam, assim, a gente brinca entre a gente e fulano, quando é que tu vai começar a trabalhar? Porque é o que eles ouvem das pessoas, e eles acham graça. É, Hoje não mexe mais com eles, porque eles sabem quem com eles são, eles certeza. sabem o resultado deles. E a gente trabalha isso também nos treinamentos que a gente faz. Então, assim, a gente meio que zoa, né? Vai falando, tu só vende pada, ou tu trabalha com alguma coisa? É. O ser humano ele tem necessidade de status, né? Sim, Isso por natureza e pela cultura, e aí eu não estou falando de cultura organizacional, estou falando da cultura como uma forma geral. A sociedade nos impõe isso, principalmente quando eu falo de mercado de trabalho. Um negócio como o teu, é isso que tu estás falando, ele vem quebrar esse tipo de paradigma e mostrar que esses profissionais, que esses vendedores, eles têm um lucro tão bom quanto qualquer outra pessoa. sim, E eles definem seus É isso, horários. exatamente. São empreendedores É, como você, sim. como ele, como nós. é Uma, Porque verdade. eu acabei de largar o RH, minha palestra. Sim, Ô, vamos Rangel, uma, eu fiz um monte de propaganda, né? Eu falei, vai lá na rede, olha. Aí ele começou a olhar lá, nossa, interessante. Agora ele vai achar mais interessante. uma frase que eu carrego comigo, e eu falo muito isso também para eles, né? É menos status, mais extrato. muito Ponto. bom. Menos status, mais extrato. Fantástico. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, Rangel, como é que tu lidar com as críticas, com as pessoas que falam, as pessoas que criticam, né? Eu fiquei assim, eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincero, no início, logo no início, anos atrás, quando eu não sabia bem quem eu era, quando não tinha definição real do que eu estava construindo, e eu me preocupava com a opinião das pessoas, eu ficava preocupado da nomenclatura. Ah, ele é empreendedor. Ah, ele é vendedor. Ah, ele é microempreendedor. Eu de fato me preocupava. Mas com o passar do tempo, eu falei para ela assim: eu, não, eu tô um pouco me lixando. Como vão falar de mim? Se é Perfeito, empreendedor, se é vendedor, como já perfeito. falaram, ah, se der um subemprego, é desempregado. A nomenclatura a pessoa pode dar o que ela Do que quiser. ela O que quiser. importa para mim hoje é o quê? É o resultado que isso me gera. E ponto. Então, independentemente da nomenclatura, o meu foco é no resultado. O que, que eu estou impactando as pessoas que estão ali ao meu redor. E as águias hoje, todos eles têm essa mentalidade. E graças a Deus, você está crescendo. E as pessoas que não chegam com a gente hoje, de tanto a gente ficar repetindo isso, repetição, 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 de águia, quando as pessoas mandam mensagem hoje pra gente, no nosso Instagram, elas não falam assim, ah, como é que eu faço para vender as empadas? Como é que eu faço para revender? Olha, Ela não fala isso. Eu quero ser um Ela fala águia. assim, como é que eu faço para entrar no time das águias? das águias. Eu quero ser uma águia. Olha só, a gente já está entrando aqui nas nossas considerações finais. Ah, Cara, eu não. passaria uma hora aqui conversando contigo, sério mesmo. Dá muito orgulho você ser o primeiro Uhum. convidado do Papo de É, Gratidão. Liderança, né? é. Muito legal isso. Não, eu falei, tem que ser gente que a gente admira. Aí eu falei, É, Ricardo, porque vamos. nós dois somos fora da casinha, É. tá? Só que somos fora da casinha, que estamos Planejados, ligados no éticos, mercado ligados, e que a gente tem antenados. uma preocupação de Show. fazer diferença Pessoas por onde a gente É isso normais. passa. mesmo. É. Já que a gente está nas considerações finais, eu te perguntaria, Rangel, que assim, diante desse seu caminho, né, dessa construção, dessa sua caminhada, as transformações que já aconteceu, as vidas que você já transformou, o que que você olha para trás e você enxerga, assim, como as grandes alegrias, Isso. as grandes satisfações dessa caminhada que você galgou, principalmente, com essa visão do cara empreendedor e do cara líder, né, que é o que você pratica aí diante desse mundo que você está atuando? É, traz essa mensagem para a gente enquanto líder. O que eu olho para trás, quando eu olho para trás eu vejo, o que que eu enxergo? Eu enxergo, assim, de verdade, o único sentimento que eu carrego, assim, dentro de mim é um sentimento de gratidão, né? E de ver hoje, eu sempre falo que a minha maior alegria mesmo, é quando eu vejo hoje as águias que começaram lá no início comigo Uhum. e hoje se mantêm e muito bem. Hoje o resultado delas
é, assim, extraordinário, sabe. Águias que quando começaram a mãe falava: "Deus me livre meu filho vender empada na rua". Hoje a mãe fala: "Você não vai trabalhar meu filho?". Muito bom, muito bom. Então assim, o resultado deles, eu digo que a minha maior alegria é o resultado deles. Sabe, o que está construindo, eu falo para eles que daqui a alguns anos, muitos deles vão ser franqueados nossos. Hoje eles estão ali na rua, estão vendendo, estão se expondo, mas daqui a alguns anos eles vão estar com a franquia deles da Empara do Exatamente. Rangel. Então assim, como uma frase que eu sempre digo, que sucesso só serve se for no plural. Então não basta só: "Ah, eu cresci, bacana, legal", mas se eles não crescerem não tem lógica, então é um conjunto. Eles Liderança. crescem e automaticamente nós crescemos junto. Então, para mim hoje, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, teve uma águia que eu falei para ele: "Não, o que que tu quer? Qual é o teu sonho?". "Ah, uma moto". "Então tá, bora lá". Aí peguei, entrei em contato com o vendedor. Eu fui lá com ele, falei: "Olha, a gente vai tirar tua moto". Ele começou, deu entrada, já tá pagando o consórcio dele. Eu falei Show. assim: "E quando tu comprar essa moto, a gente vai bater uma foto aqui". E muitos deles falam assim, quando eles compram alguma coisa, conquistam É. alguma coisa, eles colocam assim: "Obrigado, Empara do Rangel". É como se fosse tipo um logo, sabe? Sim, Entendi. Obrigado, Empara do Rangel. Qualquer coisinha que eles fazem, muito obrigado. Tem um que bacana. tá construindo a casa dele, sabe? É incrível, assim, a proporção que se tornou o nosso negócio hoje. E graças à cultura que a gente tem, as nomenclatura de gigante no chão, toda vez que a gente termina de vender, eles postam foto da vasilha vazia, coloca gigante no chão. Gigante no Então, chão. porque eles já Legal. saem todo dia pra rua para derrubar o gigante. Então, quando eles derrubam, eles Gigante no falam chão. gigante no chão. Comemora. E o mais legal, o mais louco é que os clientes já Participam. participam, porque É, eles eu falam já assim: "Ó, vi. quantas falta para derrubar o teu gigante?". Aí: "Deixa eu derrubar o teu gigante, eu vou comprar Bacana aqui". isso. Isso é legal. É muito legal. Fala também aqui já para deixar para a galera que vai assistir esse programa, esse episódio aqui do Papo Liderança, as tuas redes sociais, como é que faz para a gente encontrar você e o seu negócio? Um águia aí pela vida. Né? Vai que, vai que. Gente, olha, quem não experimentou, experimente, porque é tudo de É bom. verdade. É tudo de bom, Ricardo. Tem uma lá que é de frango. Ei, bom demais da conta. Excelente, excelente. Diga lá. O nosso Instagram é Empadas do Rangel. Só você escrever no Instagram lá, Empadas do Rangel. Você vai poder fazer pedido se você quiser. Tem o nosso delivery, tá no iFood, Empadas do Rangel. Rangel, eu quero ser uma águia. Tem lá uma abazinha para você revender. Se você quiser também fazer Ricardo, parte do time das águias, você entra lá com a gente também. E o que que tem que fazer, Rangel, para vender? Só tem que ter um objetivo, tem um sonho, quero conquistar algo, seja grande ou pequeno, quais empadas é possível, porque a gente tem um método, a gente tem um caminho. E se a pessoa começa crua ali, a gente consegue fazer ela aprender, desenvolver técnicas nela para ela voar como uma águia. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui. E quando a gente fala, gente, de liderança, eu não gosto de falar da palavra desconstrução, mas assim da construção, porque ela é algo constante, ela é algo que se desenvolve ao longo da tua vida. Então não tem o que desconstruir, mas sim continuar construindo. E eu acho que é isso o teu exemplo é esse, de um grande líder, de um grande empreendedor. E a gente agradece, né, Vanessa? Mais um Papo muito. Liderança. Coloca as nossas redes sociais, o último, O Ricardo, por favor. eu Isso. quero agradecer muito, muito o Rangel por aceitar o convite, e aí quero aqui expressar a nível geral, novamente, a minha admiração por esse cara. Quando eu Verdade. terminei o trabalho com ele, aí nos bastidores lá no Sebrae, aí eles fazem uma pergunta pra gente, Rangel, Aham. tu não sabe disso. Eles perguntam, né, acredita que é um caso que aí pode ser um case de sucesso e tal? Eu falei, com certeza, esse empreendimento é um caso de sucesso e, assim, eu sempre venho acompanhando e é nítido, né, Aham. A esse evolução, né, de lá para cá, né. esse Demais. impulsionar. Então, assim, fico extremamente agradecida por você ter aceitado, por a gente ter tido esse momento aqui. Espero
que esse momento, esse papo com o Rangel possa ter contribuído com você que está aí agora nos escutando, para que você tenha certeza que você precisa ter um objetivo, um foco. Tendo isso, vai atrás. Vai atrás por quê? Porque se você ficar só no achar, o negócio não vem, porque, né, não vai cair lá no colo não. É verdade. Agora, se você arregaçar as mangas, como foi o exemplo aqui do Rangel, se você se desenvolver, a transformação É acontece. isso mesmo, gente. Muito obrigado por mais esse Papo Liderança. E o próximo episódio nós vamos trazer outro convidado bem legal e bem diferente que vai contribuir com o nosso conhecimento. E vamos começar a falar também de comunicação, não é isso? Vamos. Amigo, a Então, gente pode brindar? Tipo, podemos, vamos opa! lá. Tchau, gente. Como Valeu, somos fora da valeu. Olha a casinha. foto.